Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. No vídeo de ontem, nós falamos a respeito de Isaías 59. Se você observar, se tiver calma, interesse, você vai prestar atenção que a maioria dos pastores, eles só falam de fé. Que tudo se resolve pela fé, ou com a fé. Você pode prestar atenção. Não são todos. Olá, Raquel, bom dia. Não são todos, mas 90%. Qualquer problema que você tenha, ou tem, se você procurar o pastor, ele vai dizer que você tem que usar a sua fé. E você, muitas vezes, não conhece a Bíblia, a palavra de Deus, você acredita. Você não está errado. Você não está errado. Errado é o pastor que associa qualquer problema com a fé. E eu fiz o vídeo ontem, Isaías 59, depois você deve ler, aonde fala que o pecado é que impede a atuação de Deus. Não é a falta de fé, é o pecado. Aí se você... Isso é Velho Testamento. Aí se você for no livro de Atos, capítulo 5, Novo Testamento, porque tem gente que gosta de dividir velho e novo, você vai ver que Deus mata Ananias e Safira. Aí você procura saber por quê. Foi falta de fé que Deus matou eles? Foi porque eles não tinham dinheiro que Deus matou eles? Foi porque eles eram pobres que Deus os matou? Não. Deus os matou porque eles enganaram. Eles mentiram. Ananias e Safira, sua esposa, foi cúmplice. O que a gente entende com isso? Por que Deus precisou matar? Por que Deus não deu uma chance? E aí, se você ler a continuação do texto, você vai ver que havia temor por parte da igreja. Era o início da igreja. Eu sou de uma época, e às vezes eu comento isso com alguns pastores da minha época, em que a coisa mais difícil na igreja era um adultério. Vocês sabem que eu sempre tomei conta de estados, de países. A coisa mais difícil, por onde eu passei, era um adultério. Brasil, os países que eu passei, Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colômbia, Porto Rico, sem contar os países da América Central que eu tomei conta. Guatemala, Nicarágua, República Dominicana, Honduras, e assim sucessivamente. Olha, eu vou dizer para vocês, a coisa mais difícil era um adultério. Quando muito, me desculpa a expressão, o pastor apertava o peitinho da obreira. Quando muito, me desculpa a expressão, o pastor apertava o peitinho da obreira. A gente punia ele, dependendo, mandava embora. Se ele era safado, alguma coisa, já tinha feito alguma coisa antes, a gente mandava embora. Mas, do contrário, a gente punia ele e dava chance. Mas punia, a chance vinha depois. Hoje em dia, o adultério é algo natural. Aí você vai na igreja, o pastor diz que o seu problema resolve com a fé.
Por isso que eles não falam do pecado. Por isso eles não falam do pecado. Se você notar, e eu não sou o único, claro, mas eu sou um dos poucos que abordam esses temas. Eu sou um dos poucos. Só você olhar. Não sou o único, mas eu sou um dos poucos. Qual é o pastor que fala de idolatria? Qual é o pastor que fala de mentira, de adultério, fornicação, do pecado? Qual é? Eles não falam. Tudo se resume na fé. Você vai na igreja, é a fé. Você deu uma topada, é a fé. A menstruação não veio, é a fé. Tudo é a fé. Você acredita nisso. E você fica levando a sua vida. Você mente, você engana o seu patrão, o seu empregado, o seu marido, a sua esposa. Você é mal pagador. Você é encrenqueiro. Mas você vai na igreja, tudo se resolve pela fé. Basta você pegar o envelope. Por isso que a igreja está podre. Por isso que você não vê milagres. Deus fala, os vossos pecados nos separam. Existe uma distância entre Deus e o ser humano, porque no meio está o pecado. Eu pergunto a você, na Bíblia tem mais mensagens sobre o pecado ou sobre miséria? Você sabe me dizer? Veja como você não sabe. Por isso você é enganado. Por isso os pastores te enganam. Porque já no início da criação houve o pecado. E veja o que Deus fez com o pecado. Deus não puniu Adão e Eva porque eles não tinham dinheiro ou porque estavam desempregados. É isso que você não entende. Desde Gênesis a Apocalipse, fala do pecado. Vê lá em Apocalipse as cartas, o que Jesus vai fazer com as igrejas. Mas você vai na sua igreja, o pastor fala que tudo vai resolver pela fé. Milagre urgente. A porta, a janela, o manto sagrado, a água ungida, tudo é assim. Mas como você é idiota, e eu estou sendo bem carinhoso com você, hein? Bem carinhoso. Como você é idiota, você acredita nisso. Isso mostra que você, além de gostar de ser enganado, você não lê a Bíblia. Porque se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, aí você vai entender a história. Eu estou falando de quantos mil anos depois? 5.000 anos depois. A história é a mesma. Ananias e Safira pecaram. Deus matou. Quer dizer, o que aconteceu no paraíso, Deus não esqueceu com Ananias e Safira. Deus não passou a mão por cima deles. O Deus que puniu Adão e Eva, criatura dele, ele puniu Ananias e Safira no início da igreja primitiva. Mas hoje você vai na igreja, o que você ouve falar? Ah, o pastor está ostentando, está gastando dinheiro da oferta, outro roubou a oferta. Tem pastores, e eu gosto de falar isso, porque eu tenho moral para falar isso, ele sai de uma igreja, faz um vídeo, dizendo que não tem onde morar, que não tem o que comer, fingindo que chora, dizendo que não tem dinheiro, e uma semana depois ele está com uma igreja de 10, 15, 20 mil de aluguel. Mais a reforma que ele faz. Ué, tem alguma coisa errada. Há uma semana atrás, ele abriu a igreja dizendo que não tinha dinheiro. Há uma semana atrás, ele saiu da igreja dizendo que não tinha onde morar. Por isso que eu digo para você, pouca gente está acreditando no evangelho no Brasil. Pouca gente. Tem gente que sai da igreja porque erra, mas a maioria está saindo porque já não aguenta mais tanta podridão. Agora eu quero trazer um outro assunto.
Sabe por que você não é abençoado? Porque você é cúmplice como Safira. Você está num sistema podre e que você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta. Então você passa a ser cúmplice. Veja o que aconteceu com Safira. Safira, não foi ela que cometeu o maior pecado, foi o marido dela. Mas ela concordou com ele. O evangelho não é prosperidade. Você aprende a prosperar quando criança, quando sai da barriga da sua mãe. Quem não gosta de dinheiro? Quem não sabe que precisa de dinheiro? Qualquer lugar do mundo, qualquer sociedade sabe que precisa de dinheiro, porque sem dinheiro você não vive. Você sabe que você tem que estudar para ganhar melhor, você tem que guardar dinheiro para ter um futuro melhor. Todo mundo sabe isso, você aprende ou na escola, ou você aprende na rua, você aprende em qualquer lugar. Mas na igreja hoje, qualquer coisa se transforma em dinheiro. Você chega lá, vou repetir, com a menstruação atrasada, o pastor fala que você tem que participar da campanha da prosperidade. Você fala, pastor, estou com uma unha encravada. Olha, vem aqui na campanha da prosperidade. E aquela unha encravada é porque você não sabe cortar a unha. Só assim. Aí você vai na manicure, corta a unha direito, acabou o problema. Você não precisa ir à igreja, não precisa de Deus, não precisa fazer campanha. Basta você ir na manicure. Assim de fácil. Mas você vai na igreja moderna, com a unha encravada, o pastor diz que você tem que fazer campanha, tem que ir de manhã, de tarde, de noite, tem que se vestir de judeu, beber água ungida, tocar no manto, passar pela porta. Ué, é tão fácil, busca uma manicure, paga 10 merréis, resolveu o problema. Veja o quanto você é idiota. Estou sendo carinhoso, hein? – 90% das igrejas no Brasil, elas não têm outro argumento. Elas não podem pregar contra o pecado porque elas estão vivendo o pecado. Outro dia eu vi na internet, não sei se você viu, 2 pastores discutindo, um inclusive deputado, e esse que é deputado tem filho casado, tem filho fora do casamento, mas continua, o pastor continua fazendo reunião. E o outro xingando ele. Seu filho disso, vai tomar naquele lugar, seu filho daquilo. Pastores estão pregando. E tem alguns idiotas que convidam eles para pregar e pagam 10, 20, 30 mil reais. Com dinheiro do povo, naturalmente. Essa é a igreja. O outro comeu a mulher do outro pastor. Aí foi para a televisão, negou. Aí depois descobriram a verdade. Ele chorou, continua pregando. Como se nada tivesse acontecido. Essa é a igreja que você frequenta. E não só frequenta, você sustenta com o seu dízimo. Então esses canalhas existem porque alguém sustenta eles. Você pergunta, vem cá, você trabalhou com o bispo Sérgio Von Helder? Pergunta, como é que ele era? Pergunta. As coisas de Deus não são para brincar. Davi errou, Deus puniu ele. Nunca mais Davi teve paz na vida. Nunca mais. Ele viveu até os 70 anos sem paz. Porque ele envergonhou o nome de Deus. Os pastores estão envergonhando o nome de Deus. E você é cúmplice, porque você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta e você frequenta. E ainda, além de você ser cúmplice, você é burro, porque você diz não à obra do Espírito Santo. Quer dizer, você é 2 coisas ao mesmo tempo. Cúmplice e burro, porque se a obra é do Espírito Santo,
Então Deus não precisava matar Ananias e Safira. Se é a obra do Espírito Santo, Jesus não precisava expulsar os cambistas. Se é a obra do Espírito Santo, Elias não precisava orar para enviar fogo do céu. Veja. Então você, além de ser cúmplice, você é burro. Essa é a igreja moderna. Essa é a igreja moderna. Você não vê aí no Brasil o que o governo está fazendo? O Brasil, em 2 meses, já foi destruído. 2 meses apenas de governo. O que o Bolsonaro levou 4 anos gemendo para tentar dar uma esperança para o povo brasileiro. E agora, em 2 meses, o Brasil está sendo destruído. É só você ler. As empresas estão fechando. Os empresários estão indo embora. Os investidores estrangeiros não querem colocar dinheiro no Brasil. E isso tem uma razão. É a ausência da verdade da igreja. A igreja é culpada por esse governo que está aí. Porque não basta apenas você votar. Você tem que ter caráter. A igreja evangélica é responsável por esse governo que está aí agora destruindo o Brasil em apenas 2 meses. É só você ler as notícias. Vou repetir. As empresas estão fechando. Os investidores não colocam dinheiro mais no Brasil. E quem tem dinheiro está indo embora. Ou para Portugal, ou aqui para os Estados Unidos, ou para o Uruguai, ou para a Europa. Mas no Brasil ninguém quer ficar. Então vai ter um caos social. Você está vendo aí o aumento da gasolina. Estava 4, agora tem lugar que está 8. Ah, mas eu não tenho carro. Mas você paga bonitinho, porque o tomate, o arroz, o feijão vai chegar caro na sua mesa. E eu digo para você sem medo de errar, a igreja evangélica brasileira, ela é responsável pelo que está acontecendo. Porque é uma igreja podre, uma igreja que ninguém mais respeita, com raríssimas exceções. E você, além de ser burro, você é cúmplice, como Ananias e Safira. Porque você sustenta essa igreja, você frequenta. Os pastores estão te enganando na sua maioria. Você não para observar. Você não para ver as coisas. Não é fé. Fé o diabo também tem. O seu problema não é fé. O seu problema é vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara. Você tem fé. Igual o diabo também tem fé. Você vai na igreja, o diabo também vai. Deus, ele não tolera o pecado. Deus é santo. Deus é santo. Tem vários escândalos, sem contar aqueles que estão escondidos. Tem igrejas aí que os pastores são proibidos de pregarem contra o pecado. Proibido. O pastor é proibido porque o líder não deixa. Agora, para falar de dinheiro, todo mundo pode falar. O dia que você tiver vergonha na cara, fala assim, não, peraí. A minha salvação não está em jogo. Eu não estou trocando minha salvação por dinheiro, por uma casa, por um carro. Eu já disse para vocês, é apenas como exemplo. Não tem outra comparação. Nos Estados Unidos, aqui, se você tem crédito,
Olha, eu estou falando crédito, não Deus. Aqui você não precisa ir na igreja, não. Você tem crédito, você compra casa, você compra carro, BMW, Mercedes, o que você quiser. Basta você ter crédito. Crédito significa você compra e paga. Você não precisa ir na igreja. Agora, na igreja moderna no Brasil, é o contrário. Você precisa ter Deus, mas você é mal pagador. Olha só a diferença. Aí você vai na igreja brasileira, 90% do povo é pobre. Anda de ônibus. Aqui não tem ônibus. Ou você tem carro ou você não vive aqui. Todo mundo aqui tem que ter carro. Tem um cachorro aqui para você ter carro, porque senão ele não anda. No Brasil é o contrário. No Brasil, você precisa ir na igreja, mas você pode ser mau caráter, que o seu problema vai resolver. Aqui é o contrário. Que você não precisa ir na igreja. Aqui, se você tem bom crédito, você tem tudo. Você compra carro, casa, o que você quiser. Olha a diferença de um país para o outro. Olha a diferença. Fé é entre você e Deus. Agora, caráter é entre você e outras pessoas. Fé é entre você e Deus. É algo espiritual. Agora, caráter é entre você e seu marido, sua esposa, os seus filhos, o seu patrão, os seus empregados, os seus colegas. Mas na igreja ninguém trata desse assunto. Não é importante. Não é importante. Por isso você não vê os pastores falando sobre o pecado. Pastor que fala de pecado no Brasil, ele é antiquado. Ele está ultrapassado. Pastor que fala do pecado no Brasil, a igreja dele está vazia. Pode ter certeza. A igreja dele está vazia. Agora, quem fala de prosperidade, quem fala que a sua vida vai arrebentar, que você vai se aposentar sem trabalhar, que o milagre urgente acontece a qualquer hora, esse a igreja vai, gente. Tem até fila na porta. Mentira. Mas tem fila na porta. Mas como você gosta. Pode prestar atenção. Não acredita em mim, não. Você acredita em mim? Só presta atenção. Qual é o pastor que fala do pecado no Brasil? Não. Todos só falam de dinheiro. Todos só falam que você vai mudar de vida. Engraçado, né, que 90% do povo evangélico é pobre. Você não acha engraçado isso? Alguma coisa não está batendo, né? O pastor fala que o povo vai ser rico, poderoso. Mas você vai constatar na igreja, 90% do povo é pobre. Olá, João. Talvez você não preste atenção para isso. Porque você está com a tua mente tão preocupada, tão ansiosa em querer ganhar dinheiro, que você não presta atenção para isso. Deus matou Ananias e Safira. Novo Testamento, só para você ter uma ideia. No início da igreja primitiva, Deus não deu nem chance. Deus não teve nem misericórdia. Só para você ter uma ideia. Fé, vou terminar o vídeo. Fé sem caráter é igual a do diabo. Talvez seja a sua. Fé sem caráter é igual a fé que o diabo tem em Deus. Não vale de nada. Escuta o que eu estou dizendo para você. Fé e dinheiro não é a mesma coisa que fé e caráter. Eu sempre preservei pelo meu caráter. Sempre.
Você pode falar o que você quiser de mim, o que você quiser. Mas do meu caráter você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Na igreja moderna, o importante é o dinheiro. O caráter não tem valor nenhum. Para mim, não. Aí você escolhe. Vou repetir. Fé sem caráter é igual à fé do diabo. Você escolhe. Tá bom? Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar em você, nos ajude com 50, com 100, com 200, o que Deus tocar em você. Mas para que Deus possa tocar em você, você tem que ser amante da verdade. E se os meus vídeos agregam alguma coisa, nos ajude para que ambos, eu e você, venhamos ajudar outras pessoas. Se você quiser o número do Pix, você tem que me chamar no Message. E eu passo para você e aí você pode ajudar. Tá bom? Mas divulgue esse vídeo. Tá? Que Deus abençoe a todos. Que tenham todos um bom dia. Um abraço.